Bom dia, amados! Resolvi fazer essa live para falar um pouquinho sobre as 11 lições que eu estou tendo caminhando com Jesus. Está sendo um processo muito lindo na minha vida e eu gostaria de dividir com vocês. E vamos lá, vamos começar aqui. Então deixa eu fixar um comentário. Gente, a primeira lição que eu tive nessa minha caminhada com Jesus foi quando eu me rendi. Então eu tava num momento assim de muito perdida, eu tava me sentindo, não sabia o que eu tava sentindo, eu tava com dificuldade de lidar com as minhas emoções, eu não sabia para onde eu ir, porque eu tinha muitos planos, mas parecia que eu não saía do lugar. E as coisas não estavam fazendo sentido. Tudo que eu estava buscando não estava fazendo sentido. E aí nesse momento onde eu falei assim, Jesus, cuida de mim, cuida do meu coração, me mostra o que eu preciso fazer para voltar a sentir essa alegria, esse amor, essa paz na minha vida. E ele começou a me mostrar. Porém, até eu conseguir entrar bem nesse caminho, muitas coisas pioraram. Porque Jesus, ele nos quebra antes de nos curar, porque a gente precisa realmente se render em totalidade. A gente precisa realmente dizer assim, eu não dou conta sozinha, eu não consigo, eu não sou suficiente, eu preciso de ajuda. Então, Jesus vai nos quebrando aos pouquinhos, para que Ele possa organizar a nossa bagunça, a bagunça que a gente fez, do jeito dele. Então, quando a gente reconhece que a gente é realmente dependente de Jesus, é quando Ele começa a agir na nossa vida. Sabe, amados? Então, quando a gente reconhece que a gente não é autossuficiente, é quando Jesus começa a mover as coisas na nossa vida, sabe? Ele vai mudar tudo de lugar, tudo, para organizar do jeito dele. A segunda lição que eu tive foi: as lentes sujas da religiosidade, elas me fecharam para ver as verdades do amor de Jesus. Então, amados, a gente ouve muitas coisas, né? Muitas coisas a respeito de pastores, de padres, de centros, de igrejas, enfim. E eu já participei de algumas igrejas. Eu fui em algumas igrejas e tinha algumas coisas que ali não faziam sentido, sabe? Então, eu comecei a desacreditar das coisas, dessa espiritualidade dentro de comunidades, dentro de igrejas, de centros, sabe? Isso acabou afetando o meu relacionamento com Jesus, sabe? Então, quando eu comecei a entrar nesse estágio, assim, de vazio interno, que eu mesma não conseguia mais sair desse vazio, que eu me rendi, que chegou um dia que eu disse assim, domingo eu irei nessa igreja, eu não sei o que está acontecendo, eu só tenho essa certeza que eu vou ir nessa igreja, e eu simplesmente me rendi e fui, e me permiti experimentar, ter uma nova experiência, deixar as experiências do passado lá atrás. Realmente as coisas começaram a acontecer, as mudanças começaram a acontecer. Então, eu era aquela pessoa que eu dizia assim, eu não preciso de uma igreja, de uma religião para mim me conectar com Deus. Eu estava totalmente numa arrogância. E quando eu reconheci essa arrogância, que eu deixei essa arrogância de lado e eu fui para a igreja e vi como é importante essa comunhão, essa relação com um grupo, de você ir lá, você abraçar, você olhar nos olhos, você sorrir para as pessoas, você dizer uma palavra boa, você receber uma palavra boa de alguém. Isso faz total diferença na nossa vida, sabe?
Então, não deixar, sabe? A lição é você não permitir que essa religiosidade, né? Que infelizmente existem pessoas que manipulam, né, a religião para ter benefícios próprios. Não permita que essas pessoas elas contaminem o coração de vocês e que vocês não consigam mais confiar em outras pessoas. Existem pessoas e pessoas, existem pastores e pastores, existem padres e padres, existem médicos e médicos, advogados e advogados, terapeutas e terapeutas. Então, existem pessoas e nem todos são iguais. Então, se permitam, se rendam, não permitam que essas crenças, né, religiosas, que muitas vezes envolvem dinheiro, e elas bloqueiem o seu relacionamento com Jesus, sabe? Observem, façam esse questionamento e se permitam a ter experiências, sabe? Viva a sua experiência com Jesus. Acho que essa é a principal lição, sabe? Eu tô aqui, eu tô fazendo essa live, eu tô abrindo meu coração, mostrando a minha vulnerabilidade, eu tô mostrando tudo que mudou na minha vida, mas o meu convite maior é que você viva a sua experiência com Jesus. Você viva a sua experiência com Jesus. Sabe? Você construa essa experiência, esse relacionamento com Ele. A terceira lição é: existe uma enorme diferença entre você conhecer Jesus e entre você se relacionar com Jesus. Existe uma enorme diferença. Eu era uma pessoa que eu conhecia, né? Eu conhecia a história, que ele é filho de Deus, que Deus deu ele para ele morrer em prol da nossa salvação, dos nossos pecados, né? Ele foi crucificado, ressuscitou e tudo mais. Eu conhecia a história dele, mas eu não tinha um relacionamento com ele. E você se relacionar é você convidar todos os dias ele para ele participar da sua vida. Seja quando você acorda, quando você toma o seu café, você toma o banho, você almoça, você vai trabalhar, você convidar para ele cuidar da sua vida, da sua conta bancária, dos seus relacionamentos, da sua casa, do seu carro, ele te acompanhar quando você está dirigindo, quando você está ouvindo um louvor, quando você está orando. É a todo momento você convidar ele para estar presente na sua vida. Porque quando você convida ele, ele vem. Você sente essa presença de Jesus na sua vida. Você sente essa presença, sabe, amados? Então, existe uma enorme diferença entre você simplesmente conhecer e você se relacionar com ele, sabe? E o relacionamento, ele começa por você. Ele vai vir, ele quer que você busque ele. Mas primeiro de tudo, amados, primeiro de tudo, é você que precisa buscar. É preciso ler a palavra, é preciso ouvir uma pregação, um louvor, orar, muita oração, muita oração, muita oração. E é falar com ele como se ele realmente tivesse uma presença física na sua frente, uma pessoa, porque ele está ali. Às vezes você não está vendo com os seus olhos, né, os olhos físicos, mas a sua alma, o seu espírito sabe que ele está ali. Então, esse relacionamento, ele precisa partir da gente. O quarto aprendizado que eu tive, amados, Jesus, ele te liberta, ele te cura do maior causador do seu sofrimento, que é você mesmo. Somos nós mesmos os nossos maiores causadores do nosso sofrimento. Isso é muito difícil da gente reconhecer, sabe, amados? Então, quais que são os dois venenos da humanidade que acabam com tudo? Acabam com tudo. O orgulho e o egoísmo. São esses dois venenos que existem em nós, que se a gente não tiver consciência deles, a gente vai se lascar nessa vida,
a gente vai entrar num eterno sofrimento, sabe? Então, anotei algumas coisas aqui sobre o orgulho, que o orgulho, amados, é quando a gente acha que a gente sabe tudo da vida, que a gente não precisa de ninguém, sabe? Que a gente sabe tudo da vida. O orgulho é quando a gente acha que a gente está certo, que as pessoas não sabem nada, que as pessoas estão erradas, que só eu sei da verdade. O orgulho é quando a gente acha que a gente não precisa de ninguém, que a gente é autossuficiente, que a gente não precisa de ajuda, que a gente dá conta de viver sozinho, que a gente dá conta de construir a nossa vida sozinho, sabe? Orgulho é quando a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa e na verdade a gente não tá, a gente está vazio, a gente está se sentindo triste, angustiado, só que, né, a gente não quer se render, a gente acha que a gente está fazendo a coisa certa, que é as coisas fora que estão me deixando triste, angustiado, e na verdade é esse orgulho mesmo que está fazendo a gente ficar dessa forma. O orgulho é quando a gente não quer perdoar, quando a gente acha que o outro nos deve algo, quando a gente acha que alimentando a raiva pelo outro, ele vai sofrer, só que na verdade quem está sofrendo é você. Né? Então, quando a gente não quer liberar o perdão, quando a gente se acha melhor que o outro por conta do erro que o outro cometeu, quem sofre é a gente. O orgulho é quando a gente se coloca como vítima da vida, né? Então, tudo que está acontecendo fora é a culpa de eu estar sofrendo. Coitadinho de mim. Eu sou o santo. Eu sou o santo. Todas as pessoas estão erradas. Todas as pessoas me machucam. As pessoas me ferem. Mas eu não faço nada para as pessoas. Isso é orgulho, gente. Isso é orgulho. O orgulho é quando a gente quer ser especial. A gente quer que as pessoas nos vejam como especial. A gente é especial. A gente é especial para Jesus, para Deus. Mas a gente não precisa ficar provando para as pessoas que a gente é especial. E esse é o maior erro. Quando a gente tem essa necessidade de se sentir especial para as pessoas, a gente sofre. O orgulho é quando a gente quer agradar os outros para receber algo em troca. Uma coisa é você fazer uma gentileza, um favor, e ok, eu faço isso de coração, e tá tudo certo, tá tudo bem, eu não espero que você retribua para mim. Sabe, dentro de mim existe uma postura muito forte de que eu não espero nada em troca. Mas o orgulho, ele faz isso, ele agrada a pessoa, ele faz as coisas pelas pessoas, mas as pessoas elas têm que me retribuir, elas têm que me devolver algo, elas têm que me dar algo, elas têm que me dar reconhecimento, reconhecerem que o que eu fiz foi importante, elas me darem amor. O orgulho é quando a gente quer ser visto pelos outros, quando a gente tem essa necessidade, a gente não faz as coisas por nós ou por Jesus, a gente faz as coisas simplesmente para que os outros vejam o que a gente está fazendo. E a gente sofre por isso, amados. E aí tem o egoísmo, né? O egoísmo também é um veneno grande, amados. Porque o egoísmo, a gente vive só pensando em nós. Não interessa como que o outro está se sentindo, o que o outro está passando. O que interessa é eu. Como que eu estou me sentindo, como que eu estou vivendo. Só que isso vai cansando. Quando a gente começa a viver só para nós, isso vai cansando. E, amados, uma coisa tão maravilhosa que eu percebi nesses últimos meses é que quanto mais eu faço pelo outro, melhor eu fico. Quanto mais eu ajudo o outro, quanto mais eu deixo de lado as coisas para mim, para ajudar alguém, é eu que recebo a graça. É eu que me sinto feliz, é eu que me sinto alegre, é eu que me sinto em paz, é eu que sinto amor. Quando eu dou amor pro outro,
Eu não sei como que o outro vai reagir, o que o outro vai sentir, mas eu transbordo de amor. E essa é a cura do egoísmo, sabe, amados? Essa é a verdadeira cura do egoísmo. De você sair dessa bolha, né? Hoje em dia existe um movimento, né, na internet, que eu acho que é um movimento importante, do amor próprio. A busca pelo amor próprio. A busca pelo amor próprio. Então as pessoas, elas estão incessantemente buscando o amor próprio, né? E eu acho que é interessante, é importante a gente fazer terapia para reconhecer, né, o nosso valor, as nossas qualidades, né, os pontos positivos que a gente tem, sabe? É importante. Só que esse amor próprio por nós mesmos, assim, que a gente está tentando construir por nós mesmos, ele é algo que ele não perdura. Ele vai até certo ponto, mas ele parece que ele acaba. E daí parece que a gente tem que sempre estar retroalimentando, sempre buscando algo para fortalecer esse amor próprio. E parece que nada é suficiente. Só que a partir do momento que a gente para de olhar só pra gente, sabe? De olhar só pra gente, que a gente começa a olhar pras pessoas, a gente começa a olhar, a sentir um amor verdadeiro. E esse amor, ele preenche esse amor próprio, sabe? Então, a humildade, amados, ela é um privilégio. Ela é um privilégio, mas que é um privilégio que a gente precisa construir. E a gente precisa se despir do egoísmo e do orgulho. Todos os dias, todos os momentos, tudo. Sair desse eu. Quanto mais a gente sai desse eu e busca Jesus, mais a gente se conecta com verdadeiramente o amor. A quinta lição que eu tive é: nós sozinhos não fazemos nada. Nós sozinhos não fazemos nada. E eu volto a falar, né? Algum tempo atrás eu vi um homem falando na internet, um terapeuta, ele falou assim: o ser humano, ele não tem essa capacidade de criar amor, de sentir amor. Mas a partir do momento que ele se conecta com Deus, que ele se relaciona com Deus, ele se sente tão amado e tão preenchido desse amor, que aí então ele consegue transbordar esse amor para as outras pessoas. Naquele momento eu falei assim: cara, isso que ele está falando faz sentido. Faz sentido. Mas quando eu comecei a ter esse verdadeiro relacionamento com Jesus, eu pude viver isso na minha pele, na minha carne, no meu espírito, na minha alma. Eu disse: cara, isso é verdade. Sabe? Então, aquele amor próprio que eu buscava através do autoconhecimento, das terapias, foi importante. Mas esse amor, quando eu busco a Deus todos os dias, esse amor, ele perpetua. Ele é contínuo, ele é em abundância, ele prevalece. Ele é abundante, ele não tem fim. E quanto mais eu me sinto amada por Deus, por Jesus, em toda essa busca que eu tenho diária, mais eu consigo transbordar esse amor para as pessoas. Mais eu consigo ser uma pessoa melhor pelas pessoas. E quanto mais eu amo o outro, mais eu me sinto amada. Sabe? Como é um fluxo. É algo assim que não tem fim. Que não tem fim. Então, quanto mais eu faço, mais eu recebo. Quanto mais eu busco, mais eu recebo. Sabe, amados? Então, a gente precisa se sentir amado na vida, porque quanto mais a gente busca esse amor, se sentir amado, mais a gente vê que a vida é suficiente, que a gente não precisa ficar fazendo as coisas pelos outros para se sentir amado, para se sentir aprovado. Sabe? Isso é algo fantástico. Você se sentir amado a todo momento. E você perceber que esse amor só aumenta a cada dia. E quando eu digo também, nós sozinhos não fazemos nada, também é a questão
Por exemplo, eu era uma pessoa que eu tinha uma certa dificuldade de sentir fé. Sentir fé e esperança. Eu tinha essas dificuldades, amados. E quando eu comecei a caminhar com Jesus, a coisa que eu mais pedia pra ele é: Jesus, me ensina a sentir fé. Sabe? Renova a minha esperança, porque eu não sei como é que faz isso. Sabe? E todos os dias eu pedia: Jesus, renova a minha fé, me ajuda, me ensina como que faz para sentir fé. E isso ele foi moldando aos pouquinhos. Foi moldando aos pouquinhos. Foi ele que foi mexendo em mim e foi fortalecendo essa fé. Então, eu vi que não fui eu que fiz isso acontecer, mas que teve essa intervenção dele para fortalecer essa fé em mim, para que eu pudesse renovar essa esperança de que amanhã de que hoje não amanhã, hoje vai acontecer algo bom na minha vida, sabe? E não é algo assim material, extraordinário, não. Esse algo bom é o relacionamento com Deus. Quando você começa a entender isso, amados, a tua visão de vida muda completamente. Sua visão de vida muda completamente, sabe? E Jesus, é só esse relacionamento com Jesus que Ele vai te dar. Ele vai te dar a verdadeira paz, a verdadeira alegria, o verdadeiro amor. É Ele que vai mover em você. Só que você precisa buscar. Você busca e Ele te dá. Você busca e Ele te dá. Você busca e Ele te muda. Ele te conserta. Ele te quebra para te consertar, né? Então, é um processo realmente de rendição e é um processo natural. Quando eu comecei a caminhar com Jesus, eu não esperava nada disso. Eu não esperava essa alegria. Eu não esperava todo esse amor, sabe? Eu não sabia o que ia acontecer. Eu simplesmente estava buscando porque eu disse, cara, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida. Eu não sei para onde que eu tô indo, eu não sei para onde que eu quero ir. E eu disse, só me ensina como que vive. Só me ensina a viver. E aí ele veio, e além de me ensinar como viver, ele me deu esse amor, essa alegria e essa paz em abundância. Foi algo natural, sabe? Então, quanto mais a gente se rende, mais a gente solta esse controle, mais a gente vai sentindo isso na nossa vida. O sexto aprendizado que eu tive, ele me ensinou a descansar. 2022, amados, e 2023 foi os anos que eu mais comprei curso, que eu mais estudei. Então, assim, a minha vida era trabalhar e estudar. E ir pra academia. Só que eu vivia extremamente cansada. E parecia que quanto mais eu estudava, menos eu saía do lugar. Sabe? Então, depois que eu comecei a caminhar com Jesus, eu comecei a ver que, ok, eu tenho desejos, eu tenho vontades, mas Jesus, ele sempre vai agir no que a gente precisa, nas nossas necessidades. A gente, quando a gente está muito focado na matéria, a gente age pelos desejos e pelas vontades. E aí a gente se cansa. Por quê? Porque a gente está passando por cima das nossas necessidades. E quando você caminha com Jesus, Jesus vai te mostrar, minha filha, não é isso que você precisa para sua vida. É isso aqui que você precisa. Então ele vai te mostrar qual que é a necessidade que você precisa suprir. E é muito lindo isso. Então eu aprendi a descansar em Jesus, eu aprendi a viver o hoje, eu aprendi a viver na sua presença. Sabe? O que eu preciso fazer hoje para viver a vida? E sempre colocando Ele em primeiro lugar. Sempre, sempre, sempre. A leitura da Bíblia hoje, para mim, amados, ela é mais importante do que comer. Sabe? Ouvir um louvor, orar, é mais importante do que comer. Então, se eu não alimento o meu espírito em primeiro lugar, a minha carne, ela não vai estar satisfeita.
Se eu não alimento o meu espírito todos os dias, não importa o desejo da carne, ela não vai se satisfazer, sabe? Então, quando você primeiro alimenta o seu espírito, a sua carne ela se sente satisfeita também. Você começa a deixar muitas coisas de lado, você começa a mudar suas prioridades. Você começa a se conectar realmente com o seu sentir, com as suas necessidades. Sabe, amados? Isso é um descanso na nossa vida. Quando você consegue integrar no seu coração que você só precisa viver o hoje. Que o hoje é suficiente. E que a sua relação com Jesus é suficiente. Você não vive mais cansado. Você não vive mais exausto. Você começa a ter essa força espiritual, que essa força espiritual ela é muito mais forte do que a sua força mental e física, sabe? Então, quando você está sendo direcionado pelo poder do Espírito Santo, cara, as coisas vão acontecer. Você vai ter força para fazer as coisas. Mas você precisa ter rendição, você precisa soltar o controle, sabe? Deixa eu ver aqui minhas observações. Então, não é pela força física e mental. Não é buscando mais estudo, não é fazendo mais, sabe? É você aprendendo a descansar e buscar a sua força espiritual. Através da onde? Através da oração, da leitura da palavra, de ouvir a palavra, de um louvor, de convidar Jesus para fazer parte de tudo na sua vida, para ele comer com você, ele tomar banho, ele sair com você no seu carro, sabe? É você colocar ele nos pequenos detalhes, porque quando você coloca ele nos pequenos detalhes, ele cuida da sua vida nos pequenos detalhes. E quanto mais renúncias a gente faz, amados, dos nossos desejos carnais, mais ele dá o que a gente realmente precisa. Isso é muito real. Quanto mais a gente renuncia, sabe, os desejos, né? Eu sei que a gente precisa fazer dinheiro, a gente quer casar, ter filhos, sabe? Mas quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, Ele vai dar o que a gente precisa. E aí quando a gente tem o que a gente precisa, a gente tem mais calma, mais tranquilidade para buscar o que a gente deseja. Sabe, a gente tem essa força para buscar o que a gente deseja. E quando você percebe que Jesus é suficiente no seu dia, você consegue descansar. Você não consegue mais sentir essa ansiedade do dia da manhã. Sabe? Porque eu já tenho tudo. Eu tenho uma casa, eu tenho comida, eu tenho um carro, eu tenho um trabalho, eu tenho um salário, né? Tá, eu tô precisando organizar a minha vida financeira, minha vida amorosa, a minha saúde. Jesus, como que eu faço isso? Ele vai te ensinar, ele vai colocar pessoas na sua vida que vão te orientar, sabe? Então, é você viver nessa confiança. O seu descanso físico, mental, emocional é viver em confiança em Jesus. Quando você busca Jesus, você diz, cara, é Ele que tá movendo a minha vida aqui. Não precisa ficar me estressando, ficando ansiosa. Ai, porque será que eu vou conseguir isso? Será que não vai dar certo? Cara, é Ele. Deixa pra Ele. Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. O sétimo ponto, amados, a sétima lição que eu tive caminhando com Jesus é: Jesus me curou da culpa. Eu era uma pessoa que eu ficava muito na culpa, gente, sabe? E Ele me fez eu trocar a culpa pela autocompaixão. Então, amados, eu aprendi algo muito valioso que eu sugiro que vocês façam na vida de vocês, que é confesse os seus erros, as suas falhas.
sabe? Então, todas as noites, antes de eu fazer a minha oração, a primeira coisa que eu faço é confessar tudo que eu fiz de errado durante o meu dia, sabe? Então, o que eu fiz de errado? Ah, Deus, naquele momento ali eu sinto que eu fui egoísta, eu fui orgulhosa, eu fui arrogante. Naquele momento eu critiquei aquela pessoa, eu fiz um julgamento para aquela pessoa que eu não deveria ter feito, sabe? Eu tratei aquela pessoa com indiferença, fiquei irritada com aquela pessoa, sabe? Eu tratei ela mal. Me perdoa, Deus. Me perdoa e ajuda eu a mudar. Então, quando você fala em voz alta, sabe? Todos os erros que você comete, Jesus ele vai agindo e vai te curando. E quando você vê, você não tá mais cometendo esses erros. Você passa por uma outra fase, que daí você começa a cometer outros erros. Mas aquele ali você, ok, superei, passei, sabe? Então, é nesse momento, assim, a cura, ela acontece quando você reconhece que você está errando. Então, eu era uma pessoa que eu me sentia muito culpada. Então, a partir do momento que eu comecei a falar para Deus, eu falei, Deus, eu tô cometendo esses erros aqui. Eu parei de cometer, sabe? Mas foi Ele que mudou isso em mim, sabe? Porque Jesus, amados, Jesus ele olha o nosso coração. E essa é uma frase que eu digo constantemente. Jesus ele olha o nosso coração, sabe? Então são as nossas intenções, o que está por trás daquilo que você faz. Então muitas vezes a gente comete erros, amados, só que não foi de forma intencional, a gente não queria fazer aquilo, sabe? Então Jesus olha o nosso coração. Às vezes a gente faz algumas coisas sabendo que é errado, né? A gente às vezes comete isso. Ok, mas eu não quero mais fazer isso. Então confessa para Deus, pede para Deus te ajudar. Então Jesus olha sempre o nosso coração. Quais são as intenções por trás dos nossos erros? Tá? O 8º aprendizado que eu tive foi: caminhe pela fé, não por pensamentos e sentimentos. E eu tive uma prova disso nesses últimos dias, amados, e por isso que eu resolvi fazer essa live. Domingo eu fiz o batismo das águas, sabe? E foi um momento assim que, desde que eu comecei a buscar Jesus, eu já tinha essa certeza de que eu queria fazer esse batismo, sabe? Eu já tinha lido sobre o batismo nas águas e já tinha lido no batismo do Espírito. E eu sinto, assim, no meu coração verdadeiramente que eu já tinha vivido o batismo no Espírito. E foi um dia que eu estava deitada na academia, né, fazendo um alongamento. E eu simplesmente senti uma presença muito forte. Sabe quando você está apaixonado por alguém? Que você sente borboletas no estômago, que o seu coração acelera, que você começa a sorrir ao pensar naquela pessoa. Eu senti isso, mas foi de uma forma muito intensa. Muito intensa, muito intensa. E naquele momento eu tive uma confirmação, porque eu estava ouvindo uma música, um louvor. O nome da música é Me Ajude a Melhorar, do Eli Soares. E nesse momento eu senti essa emoção e eu disse, cara, eu preciso compartilhar isso com alguém. E eu mandei para uma amiga minha. E nesse momento que eu mandei para ela, ela falou assim, amiga, eu tava ouvindo essa música. E aí eu disse assim, nossa, nesse momento algo sobrenatural aconteceu. Algo sobrenatural aconteceu. Então, eu vi, assim, que a partir daquele momento Jesus começou a transformar realmente a minha vida. Ele começou, até aquele momento as coisas estavam sendo quebradas. A partir daquele momento eu comecei a colher. E isso fazia uns 2 meses que eu estava buscando a Ele incessantemente. Todos os dias.
sabe, amados? Então, a mudança, ela é rápida. A mudança, ela é rápida. E quanto mais a gente está disposto a abrir mão da gente para viver por Ele, as coisas acontecem mais rápido ainda, sabe? E então eu tive esse batismo, né? Domingo foi o batismo e eu fiz o curso de batismo e nossa, foi maravilhoso o curso, entender por que a gente se batiza. E eu tava nessa sede de buscar mais, de buscar mais, de buscar mais. Até que chegou na quarta-feira antes do batismo, eu comecei a ter alguns pensamentos, alguns questionamentos. E aí eu comecei a ter questionamentos assim, cara, eu acho que eu vou adiar isso aí, porque será que é o momento? Será que eu preciso disso mesmo? Sabe? Só que eu disse, calma, peraí, porque esses pensamentos, eles não são meus, sabe? Desde que eu comecei a andar com Jesus, eu comecei a acreditar que existem energias negativas que nos atacam, né? Que existe um inimigo. E aí eu fui falar com a pastora na igreja e ela falou assim, Laisa, quando você quer fazer algo para Deus, o inimigo vai tentar sabotar. E eu disse, ok. Então agora chegou o momento de eu realmente colocar em prática que eu preciso agir pela fé, não pelos meus pensamentos e meus sentimentos. Porque eu estava me sentindo insegura, eu estava me sentindo com medo, mas eu disse não. Eu vou agir pela fé. Isso aqui vai acontecer, esse batismo ele vai acontecer. Por quê? Porque eu amo Jesus, porque eu cansei de viver para mim, porque eu quero viver por Ele, porque Ele é o meu Salvador. É por Ele que eu vou fazer isso. Sabe? Então, eu fiz a minha parte. Oração, louvor, leitura da palavra. Chegou um momento do batismo, foi algo surreal. Sabe? Então, não existe preço maior do que você sentir o seu coração queimando por Jesus. Sabe? Ontem me veio uma frase assim, se eu soubesse que queimava tanto, eu já tinha mergulhado nele há muito tempo. Mas eu acredito fortemente, amados, que tudo tem o seu tempo. Eu acredito fortemente que tudo tem o seu tempo. Que a gente às vezes precisa passar por umas coisas que a gente vai quebrar a cabeça, que a gente vai quebrar a cara, que a gente vai se lascar. Mas existe um propósito naquilo, sabe? Jesus quebra a gente. E às vezes vai demorar um tempão, vai demorar muito tempo pra gente acordar pra vida, pra gente colher bons frutos. Existe na Bíblia os 9 frutos do Espírito, gente. E essa é a verdadeira graça da vida. É você viver isso de forma natural. De você simplesmente acordar, sentir o seu coração queimando por Jesus e você sentir esses 9 frutos do Espírito. O fruto que eu mais colho todos os dias é uma alegria. É uma alegria, uma alegria, uma alegria que quando eu acho que Jesus já me deu uma alegria, Ele vem e toma mais, sabe? Eu sinto uma alegria que eu gostaria que todas as pessoas sentissem. E não existe um motivo externo para eu sentir essa alegria, é simplesmente pela busca por Ele. Sabe? Essa busca por esse relacionamento tão incrível, que só depende da gente para ter. A nona lição, amados, eu não preciso entender tudo. Cara, essa lição aqui foi uma das primeiras lições e foi a que mais me deu paz. Paz, paz, paz. Então, 2022, 2023, eu busquei muito curso. Eu fiz muitos cursos. E isso tava tirando a minha paz, gente, porque quanto mais a gente busca conhecimento, mais a gente quer saber. Isso acaba gerando muitas dúvidas, então você acaba buscando cada vez mais, né? E aí, gente, quando eu tenho um versículo que fala sobre a paz que excede todo entendimento.
E sim, quando a gente busca Jesus, quando a gente se relaciona com Jesus, ele te dá essa paz que excede todo entendimento. Mas eu comecei a compreender esse versículo de uma outra forma também. Quando eu solto esse controle de querer compreender tudo, de querer entender tudo, eu sinto essa paz. E é novamente a confiança em Jesus. Quando eu confio em Jesus, que eu digo assim, ó, tá contigo, eu não vou me estressar com isso aqui, tá? Eu vou lá descansar, vou tomar meu banho, vou dormir, porque eu não quero entender isso aqui, eu não preciso entender isso aqui. Eu sei que é o Senhor que vai me dar o discernimento. É o Senhor que vai fazer eu entender o que eu preciso entender agora. Sabe? Isso é descanso. Então, quando eu deixo de querer entender tudo, sabe? Às vezes eu tô lendo a Bíblia, amados, e aí eu digo, nossa, olha só que interessante isso aqui, não entendi. Vou mandar uma mensagem para uma amiga minha, que também é cristã, vou perguntar para ela. O Espírito Santo simplesmente fala assim, não é agora. Você não precisa entender isso agora. Sabe? Então, é isso, amados. A gente não precisa entender tudo. Sabe? Quando a gente coloca essa calma na nossa vida, a gente sente paz. Essa paz que excede todo entendimento. Sabe? É viver um pouquinho, um dia de cada vez. Então amanhã vai ter novas preocupações. Mas eu deixo para amanhã as preocupações de amanhã. Hoje eu tenho comida, eu tenho uma casa, eu tenho trabalho e eu tenho Jesus. Então eu tô bem. Eu tenho amigos, eu tenho uma família que eu posso contar. Então eu não preciso me preocupar com o dia de amanhã. Não preciso ficar entendendo, querendo entender tudo. Sabe, uma coisa também que eu aprendi, amados, é a questão do julgamento. Sabe, às vezes a gente tá ali, a gente vê as pessoas fazendo alguma coisa e a gente entra nesse julgamento das pessoas. O Espírito Santo vem, para de julgar ela. Você não precisa disso. Você não sabe o que essa pessoa passou, o que ela está vivendo, qual que é o aprendizado dela, a história dela. Não julgue ela. Você não sabe a verdade por trás dessa pessoa. Você não é melhor que ela. Aí eu digo, ok, realmente eu não preciso ficar fazendo julgamentos. Né? E muitas vezes assim, o que é certo, o que é errado, né? Eu não quero fazer as coisas erradas. Gente, a gente vai errar. A gente é ser humano, a gente é imperfeito. E a gente vai cometer erros. Só que a gente não quer errar porque a gente tá coberto do egoísmo. Porque se eu errar, as pessoas vão ver que eu vou errar, as pessoas vão me julgar, eu vou ser condenada. Gente, todo mundo erra. Todo mundo erra, todo mundo é imperfeito. A décima lição que eu tive caminhando com Jesus foi ser guiado pelo Espírito Santo. Né? Então, essa questão do não querer entender tudo é você aprender a ouvir o Espírito Santo. Às vezes ele vem com uma voz, mas às vezes vem com um sinal. Quando eu lembro que eu tava naquele domingo, assim, que eu tava muito aflita, que foi a primeira vez que eu falei assim, Jesus, cuida do meu coração, cuida de mim. Me veio uma palavra na minha cabeça. E aí eu coloquei no YouTube essa palavra. E apareceu um vídeo de uma mulher falando sobre esse assunto. Que era algo que eu tava vivendo na minha vida naquele momento, né? E aí, era um vídeo de 2 horas, era 10 horas da noite. Eu falei assim, não vou assistir esse vídeo não, tô cansada, amanhã tem que levantar cedo. Aí veio aquela vozinha, coloca a partir dos 5 minutos e assiste só um pouquinho. Gente do céu, quando eu comecei a assistir aquele vídeo, eu não conseguia parar de assistir o vídeo. Por quê? Porque aquela pessoa, ela estava falando totalmente pra mim sobre a situação que eu estava passando na minha vida naquele tempo.
Tanto que no outro dia eu reassisti o vídeo novamente. Sabe? Então, ser guiada pelo Espírito Santo é isso. Muitas vezes, amados, o Espírito Santo ele vai falar com você. Muitas vezes ele vai fazer você fazer coisas que você não tem nem, tipo, não consegue nem pensar. Quando você vê, você já foi lá e fez. Você diz, cara, não fui eu que fiz isso aqui não. Você tem essa sensação, essa certeza. Sabe? Às vezes o Espírito Santo age dessa forma. Às vezes ele coloca pessoas na sua vida. Às vezes você vê um vídeo na internet, né? Que você diz, cara, olha só que interessante esse ponto de vista. Então, viver pelos sinais. Então, todos os dias quando eu acordo, amados, eu sou aquela pessoa que eu me ajoelho do lado da cama, eu pego a minha Bíblia e eu coloco a minha Bíblia no meu coração e falo assim, Espírito Santo, me ajuda. Me ajuda a viver meu dia, tomar boas decisões, me usa, me mostra o que eu preciso ver, o que eu preciso aprender, me ensina, me orienta. E aí durante o dia você vai tendo os sinais. Vai tendo os sinais, os sinais, os sinais. E às vezes você vai sendo movida mesmo por ele. Você vai fazer coisas que você nem imaginava que você poderia fazer. E que você realmente sente essa certeza, não fui eu que fiz. Às vezes você vai falar coisas para as pessoas que você nem sabe de onde que saiu. Mas foi ele. Então se permita ser usada pelo Espírito Santo. E a 11ª lição e última é que Jesus vive, gente. Sabe? Jesus não é um personagem de uma história da Bíblia. Jesus, ele vive, ele está vivo e ele está aqui e agora. Ele é uma verdade absoluta. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Isso é muito real. Quando você internaliza esse versículo em você, você percebe que ele é a verdade, sabe? Quando você busca a história dele, a viver como ele é a verdade e você quer viver igual a ele. Ele é o caminho, sabe? Então ele é suficiente. Você precisa colocar ele como prioridade na sua vida para você viver isso. E aí ele é a vida. Ele é a sua vida. Então, naquele momento que eu estava totalmente perdida, que eu estava me sentindo sozinha, vazia, que eu chamei ele. Falei, vem Jesus, vem cuidar de mim, cuida de mim. Ele transformou a minha vida. E foi de dentro para fora. Então, sabe isso que eles falam a respeito um espírito novo? Isso é verdade, isso é real. Porque existe algo maravilhoso, amados, é que quando você começa a caminhar com Jesus, você não se sente mais confusa. Porque a todo momento você está sendo guiada. A todo momento você está sendo guiada. Sabe? Vai ter momentos que você vai sentir medo? Vai ter momentos. Mas daqui a pouco você diz, não, ele está aqui, ele vive, eu amo ele, sabe? Coloque nas suas orações, diga em voz alta, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Jesus, eu te amo. Queima dentro de você. Quanto mais você fala isso, você declara esse amor, mais ele vai mostrar o amor dele para você. Então, a 11ª lição é, ele vive. E ele está esperando, ele está sedento para que você busque ele. Para que você coloque ele como a sua prioridade. Certo, amados? Então, eu coloquei toda a minha vulnerabilidade aqui. Foi um prazer estar aqui nessa live. Foi realmente o Espírito Santo que me guiou para falar sobre isso. Eu queria, compartilhar sobre essas questões, da gente deixar um pouquinho de lado essa visão, essa mentalidade religiosa e a gente se conectar com Jesus. Sabe? Hoje eu não posso falar mais assim, eu não preciso mais de uma igreja para mim me conectar com Jesus. Eu preciso, sabe? Eu
eu nesse momento estou me colocando em humildade. Eu preciso ir para a igreja, eu preciso conversar com pessoas sobre Jesus, eu preciso abraçar as pessoas, eu preciso ouvir uma palavra de alguém que já está mais caminho, né? Já está mais tempo nesse caminho, sabe? Que tem mais experiências com Jesus. Eu quero saber mais desses testemunhos, porque eu quero também viver, eu quero fortalecer minha fé. Então, quando a gente tá nesse momento de comunhão com as pessoas dentro de uma igreja, presencialmente, sabe? Porque uma coisa é você assistir na internet, outra coisa é você estar presencialmente. E naquele momento em que você está ali, fazendo aquelas orações, ouvindo aquela palavra, aquele louvor, você sente algo, coisas sobrenaturais, sabe? Você sente que Deus está agindo em você, que Jesus está ali, sabe? Existe realmente essa presença. Então, busquem, né? Igrejas, centros, lugares onde falem realmente de Jesus e onde falem realmente a palavra. Até gostaria de finalizar essa live aqui falando um versículo, que foi esse versículo que eu li, né, para mim tirar essa visão religiosa do batismo nas águas. Então tá em Gálatas, capítulo 2, versículo 20, que diz assim: já estou crucificado com Cristo. Nele eu compartilhei da sua crucificação. E vivo não mais eu. Mas Cristo, o Messias, vive em mim. Olha só que lindo isso, amados. Foi o apóstolo Paulo que falou isso. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé. Que é essa adesão, essa dependência, essa confiança no Filho de Deus, que é Jesus, o qual me amou profundamente e se entregou por mim. Então é essa palavra que eu deixo para vocês, e busquem esse relacionamento tão maravilhoso com Jesus, tá? Jesus te ama, Ele vive e Ele está sedento para que você busque Ele, para que você se entregue a Ele, para que você se renda a Ele. Jesus te ama muito. Amo vocês, amados, amo mesmo, tá? Quanto mais você compartilha o amor que está em você, mais você se sente amado. Não esqueçam disso, tá bom? Que Deus abençoe o dia de vocês. Amém.